E quem chegou aí de novo, acho que foi ela, mas boa noite. Vamos lá. O estudo aqui ligado aos princípios do direito administrativo, nós começamos na semana passada a entender como é que funciona. E aí eu fiz a introdução ao assunto, falei um pouco do direito administrativo e a gente parou aí nessa passagem para os 5 princípios da administração pública, tá? Se for tendo dúvida aí, pode sinalizar, tá bom? É, Pensando aí na área do direito, tá? Aí você, igual eu comentei na semana passada. Ai, mas nós de administração temos que saber direito. Você não precisa saber de todas as leis, claro, porque vai contratar um advogado, até porque a gente não pode advogar, mas você conhecer aí os princípios do direito que vão interferir no seu trabalho, na sua rotina, é fundamental. Por exemplo, na empresa a gente teve um impacto um ano lá, não sei se foi 2013, 2014, a prefeitura de Praia Grande mudou a lei e se a gente não acompanhasse um monte de coisa com os clientes ia dar problema de multa, a gente ia ter multa, o cliente ia ter multa, porque a prefeitura colocou a lei que até uma determinada altura você podia colocar luminoso tal, fazer ação em rua só podia fazer se pedisse autorização lá na Secretaria de Comércio. Foi uma série de mudanças que impactou na vida de um monte de gente, tá? E ainda tem gente que faz na irregularidade correndo risco, mas é o risco que a pessoa assume. E aí nós pensando, né, como técnicos em administração tal, é uma coisa complicada porque não está às vezes no nosso dia a dia, né? Pensar em lei, legislação, e aí fica um pouco mais difícil, às vezes, de compreender. Mas a ideia é que, nossa, como nós estamos na administração pública, e aí a gente vai aplicar tudo que vocês aprenderam de administração e vai compreender como funciona na parte pública, tá? Então, é um ramo do direito, o direito público, mas existem vários aí, igual eu comentei, o penal, o criminal aí, o civil, o direito trabalhista, que eu acho que vocês devem ter visto no semestre passado, no primeiro módulo, que aí eu acho que o trabalhista, até se alguém for trabalhar na área de RH, questão de contratação de funcionário e tal, ele acaba sendo necessário de acompanhar mais de perto, porque às vezes você deixou de cumprir alguma coisa, o funcionário sempre está de olho, ou ele acaba conhecendo um advogado, que esse advogado vai lá e entra com o processo, tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente falou aqui nesse começo. Claro que tudo isso, todos os princípios ou todas as abordagens aí, elas estão vinculadas à questão da Constituição. Eu não posso criar uma lei, uma legislação sem observar a Constituição, gente, porque se um deputado, um senador, quer inventar lá uma lei, aí ele manda tal, ou até o presidente, se está fora da Constituição, acaba já sendo inviável, porque aí se torna inconstitucional, né? Já devem ter ouvido essa palavra aí. E aí, claro, a Constituição ela é uma bússola aí com esses princípios que vai acabar guiando aí toda a nossa legislação. Semana passada a gente começou falando disso. Eu tinha até dado um vídeo que ficou disponível no slide que está em arquivos, falando da diferença, né? Como é que funcionaria numa empresa pública, numa privada, a gente acabou conversando. A questão das diretrizes aí, voltadas para o direito administrativo, que está ligada ao funcionamento da coisa pública, das operações, tá? Então, vocês pensando aí, né, até em fazer concurso e tal, é interessante dar uma olhada no edital, se o edital fala sobre gestão pública, sobre direito administrativo, e eu não estou falando de edital para cargo assim, de procurador, cargo na polícia, lá que tem na Polícia Civil, estou falando de função para auxiliar administrativo que vai ganhar na prefeitura lá vai mil e poucos reais, que é aquele que é o de entrada que a prefeitura coloca, né? O cargo de entrada que é o com mais vagas geralmente e acaba perguntando, tá? Então é interessante que vocês tenham aí essa base e claro que olhem lá o negócio do edital que está sempre no final falando.
A Fernanda até colocou aqui, né? Deixa eu ver o que a Fernanda colocou. Ah, é. Previdência de pagamento. Então, ó, quem for ter interesse, eu vi também que o Guarujá abriu o processo seletivo lá na coisa de previdência do Guarujá. Mas eu não sei se é só ensino superior, depois tem que dar uma observada lá. Mas tudo isso, aqui essa matéria que a gente vai estudar, vai até dar uma base também para vocês, tá? Eu estou fazendo aí esse retomada aí só para vocês lembrarem, apesar de ter passado uma semana inteira, né? E aí o Breno também tinha sinalizado aí, tá? Basicamente, o que a gente vai estar vendo ligado ao direito administrativo está ligado aí ao artigo 37 da Constituição. Ah, e fala assim, professor, mas eu não tenho uma Constituição. Como é que eu vou saber o que está escrito lá? Na internet mesmo, você joga lá uma pesquisa lá no Google e tal, e aí você vai visualizar que tem lá falando gratuitamente todos os artigos da Constituição e tal, porque acaba ficando uma coisa pública, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó, Constituição PDF. Ó, tá aqui, ó, no site do Senado aqui tem. Vou colar aí para vocês, porque, ó, colei. Pronto. A Gabi tá com a net ruim, não vai poder entrar na primeira aula. Tudo bem. E aí, baseado no artigo 37, é o que vai acabar pegando aí o direito administrativo, tá? Vou deixar só aqui registrado depois, caso ela consiga, para ela achar, tá? Lá no artigo 37 é onde ele vai abordar os 5 princípios que a gente vai estudar hoje. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Que na semana passada a gente chegou a ver aí alguns, mas não vimos todos, tá? E isso vale uma coisa interessante, hein? Tanto para a União, quando fala União, você tem que lembrar que seria a União do país inteiro, então, governo federal. Para os estados, tá? E aí o Distrito Federal também ele acaba entrando. O Distrito Federal tem uma gestão própria ali. E dos municípios, tá? Então as cidades também precisam seguir, que é aí, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos começar hoje aí a observar cada um deles, tá? Boa noite, Lisandra, chegou agora também. Lembrando, né, que além aí do que tem lá no artigo 37, que fala desses princípios, nós temos aí as leis que também vão orientar ou que vão dar suporte para as atividades administrativas, como, por exemplo, a lei de licitações, que seria aí a lei 8.666, que é a 8666, que a gente costuma chamar, que é de 93. E aí lá ela fala sobre contratos, sobre como que o governo vai fazer os seus contratos, processos, tá? E aí já até pegando aqui, ó, para relembrar, nós temos aí o princípio da isonomia. Lembram do princípio da isonomia ou não? Cadê? Alguém lembra? Igualdade, isso, o Breno já lembrou aqui. Ou seja, eu tenho que tratar todos ali que vão participar de forma igual. Então eu não posso aí dar vantagem para um, para outro, porque é amigo, porque sei lá, se você às vezes olha, é que agora mudou, gente, como é que chama? A legislação eleitoral, que é um outro ramo do direito, né? Outra regra lá tal. Mudou a legislação eleitoral. Mas a legislação antes permitia a doação de empresas. Então, eu ia fazer minha campanha, a empresa ia lá e me pagava a campanha inteira com doação. Aí, para evitar fraude, evitar uma série de coisas, né? Como, não fraude, mas assim, para evitar o favorecimento que depois o cara vai lá e vai cobrar aquele dinheiro que ele pagou, tá? Isso era muito normal de acontecer. E aí, nisso, o Tribunal Eleitoral, eles alteraram a legislação e não pode mais receber doação de empresa. Pode receber doação de pessoa física, mas também há um limite. Tipo,
Vai a pessoa ganhar um salário mínimo, acho que é 1.100 agora, né? Aí se você fizer aí 1.100 vezes 12, é, dá uns 12.200, eu acho, no ano. Ela não pode doar mais do que, acho que são 10% do quanto ela ganha no ano. E já teve muito candidato esperto que quis pegar uma pessoa, que a pessoa não tinha nem renda declarada, nem nada. A pessoa foi lá e doou, tipo, 20 mil reais. A pessoa não tinha renda declarada. Aí a Polícia Federal chamou, o tribunal chamou para poder justificar, tá? Então teve candidatura invalidada, teve candidato que foi impugnado, tudo por questão de buscar meios aí para poder burlar a legislação. E na isonomia, a ideia é que você não burle ali, né? Porque se você vai pegar e fazer a licitação e vai favorecer, você acaba aí fugindo. Por isso que tem vários processos de compra de contratos que estão aí suspensos, estão em análise, estão em recurso, que a gente chama, tá? Se vocês depois procurarem aí coisas que estão em andamento, aí aparece escrito assim, fase de recursos. Estou escrevendo aqui. Que é na fase de recurso onde as pessoas vão questionar as coisas, igual o exemplo da ponte que eu dei semana passada, que está parado lá porque está em recurso. Uma outra coisa até que eu não tinha comentado na última aula é que a gente vai ver isso mais na frente quando for estudar especificamente essa parte de licitação. Mas é que pequenas empresas, tipo MEI, ME, EPP, elas têm prioridade na compra do governo. Consegue entender assim o motivo? Elas têm prioridade. Por quê? Imagina aqui a Fernanda, ela vai lá, não sei se ela já abriu, mas ela abriria lá a empresa dela, fazendo parte aí de serviços digitais e tal. E aí a Prefeitura de São Vicente abre uma licitação para poder administrar lá, sei lá, as redes sociais ou fazer toda a parte visual durante um ano. Imagina, a Prefeitura vai abrir uma oferta, vai abrir uma concorrência. Pode vir a agência lá do Washington Oliveto, pode vir a agência lá aquela W, não sei das quantas lá, que é lá de São Paulo, que é muito grande essa agência. Pode vir, por exemplo, em São Vicente, o dono da UniBR, ele tem uma agência de publicidade. Pode vir o Valdir com a agência dele. E aí todos eles são grandes. Como é que a Fernanda vai concorrer com esses caras? Então o governo também dá alguns é, meios aí para que haja uma igualdade na concorrência, ou seja, ele dá a prioridade, claro, desde que o preço da Fernanda esteja aí dentro, né? E aí ela teria essa facilidade, tá? Até porque o governo, apesar de tratar todos iguais, né, que a gente vai ver até um pouco mais para frente, mas ele também, dentro das suas diferenças, aí ele acaba buscando igualar a questão das pessoas, a questão dos direitos, tal, tá? Ahn, Lembrando que a gente também comentou que nenhum princípio é acima do outro, ou nenhum prevalece, então pode ser que se aplique aí em determinada situação um, pode ser que se aplique outro, vários juntos aí, mas não tem assim, o princípio da legalidade prevaleceu sobre o da publicidade. Não tem isso, tá? Eles são aí no mesmo patamar e todos precisam ser observados. É, já ocorreu de também ter impugnação ou até processo administrativo contra prefeitos, onde eles foram lá inaugurar a obra e colocaram a cor, um logotipo lá, que seria tipo do governo deles, vinculando, e aí foi a época de eleição, eles não tiraram, porque existe uma época lá que você não pode mais colocar placa com logo, nada, e aí eles tiveram problema, tá? Não sei se vocês já perceberam quando é eleição, principalmente eleição para estado, quando o estado tem muita obra em São Vicente, né? Eles vão lá e cobrem o logotipo, porque não pode estar aquela bandeirinha lá do governo de São Paulo. Tem que estar o brasão. O brasão tudo bem. Agora, aquela bandeira que a gente é acostumado a ver, aquilo ali é do PSDB há mais aí de 30 anos que tem no estado de São Paulo. Sabem, né? Vocês já devem ter visto. Sei lá, no uniforme de vocês. Em algum lugar vocês devem ter visto isso. Porque
Já tem tanto tempo que eles usam que esse negócio já tá. O Dória agora, a única coisa que ele fez de diferente foi pegar essa bandeirinha de São Paulo e colocou em cima do P lá, mas o Serra, o Alckmin, eles usavam diferente essa bandeirinha, tá? Ó, eu vou colar aí. Ficou escuro porque é um PNG esse arquivo e acho que ele não vai deixar. Mas eu sei que em algum momento da vida vocês devem ter encontrado já isso daí. Ah, e aí a gente chega aqui, né, que é depois de ter relembrado tudo que a gente estudou, a gente chega no assunto aí que são os princípios administrativos. Lembrando que tudo isso é a base para um gestor, né, um administrador público, ou até mesmo vocês como é, vão trabalhar aí como técnico em administração e tal, vocês precisam conhecer ou precisam se atentar, porque uma coisa que ocorre muito na administração pública é assim, a coisa é pública, então parece que ninguém é dono. Aí muitos se aproveitam disso, claro que eles têm ciência aí da legislação e tal, mas muitos se aproveitam disso e aí tentam burlar, buscar jeitinhos. Então fica para quem está ali na linha de frente, que geralmente são os técnicos, aqueles funcionários da secretaria que está ligado mais diretamente ao trabalho em si, fica com BO na mão. Então é importante sempre estar atento, se vê alguma coisa que está estranha, e aí conversar, porque senão você acaba assinando, e aí quando tiver processo, às vezes o cara já saiu da prefeitura, sei lá, do estado, e tá você lá, e você acaba respondendo aí, tá? Até o pessoal que trabalha na prefeitura, eles costumam falar assim, a gente vai estar aqui, independente se o prefeito vai estar ou não. E faz total sentido, né? Porque às vezes o cara faz tanta besteira, ele sai, e o BO fica lá para quem está para trabalhar mesmo de verdade. Tá, ó. Então a gente tem aí os 5 princípios: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Nós vamos iniciar aqui a trabalhar com eles. Até aí, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, a Laura chegou aí agora. Laura, eu só fiz aqui com eles um apanhado aí geral de tudo que a gente foi falando na semana passada, mas a gente vai entrar agora nos princípios para fazer a atividade. Beleza? Então vamos nessa. A Laura já chegou. Todo mundo consegue ver a tela, né? Porque eu estou colocando aí no chat, mas às vezes tem aluno que não consegue visualizar ou está atrasando. Ó, o primeiro princípio é o da legalidade, que eu já havia comentado na semana passada, que fala aí que ninguém será obrigado a fazer nada, né? Ou deixar de fazer aí, se não por conta da lei, tá? Então, tem um exemplo do lockdown, né? Muitas cidades aí estão já estudando isso. Acho que São Bernardo já decretou, Araraquara lá, que a situação está crítica em Araraquara também. É, assim, a pessoa tem o direito dela. Só que aí em caso de risco de saúde e tal, e necessidade de urgência, calamidade, eles acabam decretando. Então, as pessoas já não podem mais sair. Ou seja, se não tivesse a lei, a pessoa podia fazer qualquer coisa, mas aí essas prefeituras colocaram a lei lá baseado num horário onde as pessoas não podem, e tem o motoboy e tal, que eles podem estar na rua, mas se for parado, tem que justificar aí estar trabalhando. Então, isso aí vale para tudo, tá? Enquanto a lei não existir, tá legalizado. Eu não sei se na semana passada até eu tinha comentado, é, mas ocorreu nas estradas que o DR administra. O DR, ele é o Departamento de Estrada e Rodagem, né, que tem nas rodovias. O DR, muitas famílias se instalaram à beira das rodovias, abriram seus comércios, suas empresas, e aí de repente o DR foi, buscou lá junto com o governo e tal, medida para tirar essas famílias do comércio. Ou seja, eles tentaram barrar. Então, enquanto não existia lei,
Estava tudo bem. Aí foram lá, buscaram uma medida através de lei para poder dificultar a vida desses trabalhadores, que às vezes eram famílias que era economia local ali, que movimentava tal. Aí colocou que eles podiam, o cara plantava milho, ele podia só vender o milho. Ele não podia pegar o milho, transformar o milho em pamonha, transformar o milho em curau, em bolo, sei lá, e vender na beira da rodovia. Então, se o Alexandre estivesse passando lá, fosse parar para comprar uma água, tal, comprar uma coisa para comer, não podia. E agora essa semana até mudou isso daí, foi autorizado, porque o DR estava notificando as famílias e foi uma mobilização muito grande, porque o DR gerencia aí várias rodovias aí dentro do estado, e isso gerou uma situação que ia afetar economicamente essas famílias que geravam renda para outras famílias também. Então, enquanto a lei não existia, você pode fazer a coisa toda aí. E a Patrícia colocou: isso daí de Itaém é justamente o que vocês vão fazer na atividade, ô Patrícia, de hoje. Que já está lá, já deixei ontem, eu acho, disponível, que vocês vão analisar aquela reportagem com base nos princípios, tá? Só para finalizar aqui, ó, na administração pública também aí tem que estar pautado na lei. Existe lei para tudo. Lei que regulariza lá, regulamenta a contratação da pessoa que é processo seletivo. Existe diferença, tá? Até na ETEC. Processo seletivo, o professor fica 1 ano e pode renovar por 2, e existe o concurso que o professor ele fica efetivo, vamos chamar assim. Existe legislação voltada para a parte de compra, legislação que vai atender, tem a lei lá a Constituição que fala do direito da educação e tem a outra lei que é não é Fundeb, eu esqueci agora o nome, mas é a LDE lá que fala da Lei de Diretrizes da Educação. Então existe uma lei que vai garantir o cumprimento da FDE junto com as cidades. Todas as ações são pautadas aí numa legislação, tá? Aí, bom, da legalidade, deixa eu ver se esse próximo aqui porque esse final eu já troco aqui o. Ah, não, sim, é. Ó, no direito administrativo, a gente tinha até visto aqui, né, já essa frase, que sempre é lembrado aí essa frase que fala: no direito privado, tudo aquilo que não é proibido é permitido. No direito administrativo, só é permitido aquilo que é autorizado por lei. Então, dentro da coisa pública, você só pode fazer o que está na lei. Agora, no privado, não, você pode fazer o que está e o que não está, porque enquanto não existir a regulamentação, eu não lembro se se eu já tinha comentado das patinetes tal em São Paulo, mas houve, né, uma demanda muito grande por patinete por aplicativo, tal, patinete que o pessoal comprava para poder andar em São Paulo. E aí chegou uma hora que a prefeitura, a do Rio, a prefeitura de São Paulo, os caras, sei lá, alguém ficou incomodado e foi lá reclamar junto com os vereadores, junto com a turma do prefeito, e aí resolveram colocar uma lei colocando um monte de barreira para poder operar as patinetes. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Foi em 2019, né, antes da pandemia. Mas, por exemplo, Fala, trouxe. boa noite, Edivaldo. Quer falar? É, só comentando só em relação aos patinetes. As patinetes provocando polêmica por conta de muitos acidentes que aconteceram e deve ter é, é, equival, é, deve, deve ter colocado as patinetes como algo para obedecer a lei de trânsito. Sim, então era isso que eu ia falar. Aí na legislação, como não tinha nada, funcionava do jeito que o mercado estava indo. Só que aí quando começou o governo a intervir, aí eles queriam que desse capacete, aí queria que não sei o que. Tanto que eu lembro que a Green, a marca de uma das empresas, né, que opera, a Green ela chegou a fazer uma ação na Paulista, que às vezes quando eu estava lá na Paulista eu acabava usando para ir de um lugar para o outro lá. E você ganhava. Foi uma ação que eles fizeram lá, e aí você ganhava o capacete, era seu. Porque imagina, como é que eles vão deixar o capacete no patinete? Aí, sei lá, o Alexandre usou.
Aí depois vai ficar lá e será que ninguém vai pegar? Aí vai usar a Tayana e aí será cadê o patiné, o capacete? Se choveu, vai ficar com água? Como é que eles iam fazer? Então ficou inviável. Então muitas vezes acontece isso, tá? No direito privado a coisa vai funcionando até a hora que começa a legislação aí a colocar algumas barreiras ou algumas questões que acaba fazendo com que o negócio seja remodelado. Eu vi aqui que o Breno colocou do Marcos Ferrari aí do Administração Pública e Privada, que foi o vídeo que a gente passou na outra semana. Isso aí está baseado, tá, ó, no inciso 2 aí do artigo 5º da Constituição. Eu acho que com o Leone vocês devem ter estudado aí o artigo 5º, não estudaram? O artigo 5º, porque ele é a base aí que fala do direito. Toda vez que vai estudar a base do direito, o pessoal acaba estudando o artigo 5º. Vou ligar. Professor, acho que Oi. é esse que a gente vai estudar agora. Mas o Leone, ele já deu a parte de direito, não foi? No semestre passado? Não, a parte que o Leone deu foi de legislação empresarial. E não Não abordava essa foi? parte? O que foi abordado, se eu não me engano, foi algo em relação ao mundo empresarial, não em relação à legislação pública. Entendi. Não sei se foi o Breno. Quem pediu para ligar para Maria Eduarda? Preciso saber qual é a Maria Eduarda. É Maria Eduarda. Deixa eu ver se é essa. Acho que foi. Maria Eduarda Pereira. Boa noite, Maria Eduarda. Ela entrou e eu acho que saiu, mas eu vou marcar ela aqui. Porque tem muita Maria Eduarda aqui. Bom, beleza. Espera aí. Só para eu continuar. Maria Eduarda. Ih, não tá indo. Não, ô Breno, fala pra ela que eu liguei pra ela aí, ó, mas agora foi. Porque ela tá aparecendo como externo. Será que ela tá nessa sala? Bom trabalho, Fernanda. A Fernanda acho que já foi. Bom, voltando. É, é porque eu achei que vocês já tivessem visto, Edivaldo, porque esse do artigo 5º, geralmente o Leone até dá trabalho pro pessoal pesquisar os incisos lá tal, mas nesse semestre vocês não têm a parte de direito com ele. Porque ele dá, acho que gestão financeira, econômica, uma coisa assim, né? Continuando então, ó. É, continuando até nessa parte do princípio da legalidade, ele também ó, orienta o direito penal, tá? E aí é baseado, por exemplo, a questão da pena de morte, que a gente já tinha comentado, baseado na questão da prisão. Existem aí vários pontos, né? Que às vezes a polícia tem que tomar cuidado, porque se eles forem fazer uma ação de madrugada, aí tem as condições que eles podem invadir uma residência de madrugada para que seja validado. Porque senão só pode, a lei fala lá que é do raiar do sol, né, até o findar. Então, não sei se vocês já viram casos, por exemplo, que aí você, de manhã o jornal tá lá, a polícia acaba de entrar na residência do governador lá do Witzel. Acaba de entrar na residência do governador às 6 horas da manhã. Porque a lei não fala o horário, mas a lei fala sobre você a partir do raiar do sol. Então, se 6 horas da manhã já estava claro, geralmente eles acabam 6 horas da manhã já iniciando o operativo aí deles, entendeu? Tem muita coisa que é interpretação, e aí vai do advogado ir lá tal, mas só para vocês observarem esse do princípio da legalidade, tá? Que se não tiver na lei, não pode fazer aí essa ação, tá? E quem quer falar? Oi. Realmente foi falar sobre o artigo 5º, mas não aprofundamos sobre isso. Ah, é Foi por isso que eu falar não sobre o lembrava. artigo 5º, mas não chegamos a aprofundar não chegamos a aprofundar Sim, sobre isso porque a matéria era relacionada a direito empresarial. entendi. É que o artigo 5º ele é base para tudo, tá?
Então, depois até, se cair em concurso alguma coisa de artigo 5º da Constituição, se preparem, porque ele é base para tudo, assim. Ele é, acho que é o maior que tem, mas ele é a base para todas as áreas aí que vai do direito. E Ah, até... para falar em concurso, a Ah, Fernanda até citou aquele concurso da Sabesp, mas também não podemos esquecer do concurso do IBGE, para o IBGE, é censo verdade. agora. Do IBGE Só que aqui na sempre abre. Baixada vai, só aqui na Baixada Santista vai contratar 2.000 recenseadores. 2.000. Quem não sabe aí como é que funciona, gente, geralmente o pessoal que passa faz lá um curso, um treinamento, e aí você vai ter as áreas lá que eles destinam para você ir fazer a pesquisa. Tipo, vai o Breno, vai lá, eles selecionam a área do Cachapuã, é, e Parque São Vicente. Aí o Breno vai ter. Da outra vez, né? Que a cada 10 anos eles fazem. Da outra vez as pessoas tinham tipo um palm top, assim, como se fosse um celular, né? E aí ela ia marcando o questionário direto no sistema, que ele automaticamente já enviava as informações para o IBGE. Aí ele chegava lá no coisa, baixava o backup lá na base do IBGE que tem em São Vicente, e aí agora vai abrir de novo. É interessante para fazer porque, apesar de não ser um emprego efetivo, um concurso, mas sim um processo, você já tem a chance aí de começar a trabalhar o pessoal mais novo, ou quem está aí parado buscando aí uma colocação, tá? Vamos lá, ó. Só para a gente avançar isso da legalidade, no direito penal, uma coisa que é importante de você ressaltar, de novo, né, ou no princípio da legalidade, lembra que a gente falou no começo, se não tiver na lei, a coisa não existe. Então, enquanto eu estou operando lá as minhas patinetes, não tem lei, tá tudo bem. Aí vem a lei e barra. No direito penal, que também é baseado nesse artigo, fala a mesma coisa. Se a pessoa comete lá algum ato, mas não está na lei, não tem porquê da justiça deixar ele preso. Então, várias leis que foram surgindo, principalmente com coisas ligadas à internet aí, porque antes não existia a legislação, aí ocorre algum caso, aí a população se mobiliza deputado, mobiliza os políticos, e aí eles vão lá e colocam a lei, porque com a evolução das coisas, acaba precisando aí criar novas leis, tá? Bom, vamos para a impessoalidade então. Só lembrando, da legalidade fala que tudo tem que estar baseado na lei para que a coisa pública funcione, e no caso da coisa privada, né, da empresa particular, você tem que seguir a lei, mas se não tem lei, você pode operar de forma tranquila, tá? Boa noite, Maria Eduarda. Ah, deixa eu ver. Não, o direito penal, Breno, aqui nesse caso só coloquei ali o exemplo, porque ele também se baseia no princípio da legalidade, igual à administração pública. Por que que ele se baseia? Ele se baseia porque se não está o crime lá, uma lei que fala que tal ação é crime, você não tem um porquê ser preso. Então é igual no caso da administração pública. Se não está lá a lei falando que tal ação tem que ser feita, então não tem por que fazer. Entendeu? É, é por isso que eu falei do artigo 5º, que aí é tudo baseado no artigo 5º que ele dá o suporte aí para as diversas áreas. Tranquilo. Agora o da impessoalidade. Eu acho que eu parei até nesse aqui na semana passada, eu não me lembro. Mas, ó, o da impessoalidade, se uma pessoa é concursada, uma pessoa que foi eleita ali e tal, ela precisa lembrar que ela é um funcionário da população, por isso que chama, né, funcionário público. Ela não pode fazer daquilo como, vamos chamar assim, uma coisa que fosse dela, chegar lá na prefeitura e faz um puxadinho da casa dela, um puxadinho do escritório, ela não pode fazer, tá? Então, ela precisa ir tratar como se fosse público realmente, tá? E aí, e ele cortou ali um pedaço, né? Mas espera aí que eu arrumo. Por isso que existe aquela frase que fala que todos são iguais perante a lei. Porque não é porque o cara está eleito que ele vai ter privilégio. Não é porque ele é um funcionário público que vai ter privilégio. Então, precisa ir dentro desse princípio. Ops.
tirei de novo, né? Dentro desse princípio da impessoalidade, lembrar que não adianta você querer dar uma vantagem e tal, ou o prefeito querer dar vantagem para a empresa, que aí isso não ocorre. Você não pode, tá? Acaba ferindo, então acaba aí existindo diversos problemas, tá? Até aqui que fala da questão de tratar todos iguais, foi o que eu comentei até antes. Aquelas pessoas que são iguais, eu vou tratar de formas iguais. E aqueles que têm alguma necessidade diferente, eu vou tratar eles também de forma iguais, os que são chamados de desiguais, ou seja, se a pessoa é um cadeirante, vamos supor. Aí eu falo lá da questão do direito de ir e vir, a mobilidade. Se eu não coloco uma lei que obrigue as empresas de ônibus a ter aquele elevadorzinho, a ter uma forma de acesso, eu já estou deixando de tratar com igualdade as pessoas com dificuldade de locomoção. Então, começa a partir daí a gente a pensar assim, como que eu vou tratar igual todo mundo? Não dá, porque cada pessoa ou conjunto aí de pessoas existe uma necessidade diferente. E aí, por isso que nessa parte da lei, eles acabam colocando isso dentro da gestão pública. Por exemplo, já tem casos que eles têm cidades, né? Eu não sei se São Vicente se faz isso, que para idoso e para aposentado, eles dão desconto no IPTU, porque eles entendem que a pessoa já tem um gasto com remédio, já tem um gasto com, com a diminuição da aposentadoria, geralmente diminui aí o valor que você recebe quando está trabalhando, quando aposenta. Então eles buscam aí dar uma igualdade, ou seja, facilitar de certa forma a vida dos desiguais ou aquele com menores condições, tá? Não sei se eu colei esse, mas eu vou colar, peraí. O princípio da impessoalidade, ó, ele vai justamente impedir que haja aí, de certa forma, uma vantagem aí de acordo com a pessoa, ou seja, de acordo com o rosto do freguês. Você chegar lá, você está esperando o maior tempão para ser atendido. Não sei se vocês já foram lá, sei lá, em algum setor da prefeitura que tinha que pegar uma senha e ficar lá esperando te atender. Tá todo mundo lá conversando e ninguém quer te atender. E aí a coisa fica, tipo, o tempo vai passando, aí de repente chega uma pessoa que é conhecida, na hora o cara já é atendido. Então, muita gente até reclama, né? Somente quando entraram aí os atuais da equipe do presidente, aí falava, não, que funcionário público é vagabundo, que não presta, a gente vai mandar embora, a gente vai mudar o sistema, vai flexibilizar, vai fazer contratação por outra forma, tal. Mas há uma lei, né, que garanta esse pessoal e também a questão que depende muito do lugar, depende muito da pessoa, mas existe a lei que está ali para punir. Agora, se quem está lá no cargo, vamos chamar assim, de chefia, seja a prefeitura, o estado, o governo federal, não está acompanhando, não está monitorando, aí o problema é a pessoa em si, porque pode entrar outro que também pode não querer fazer nada, então ele acaba generalizando e gerou maior auê aí, né? A maior briga com os funcionários públicos quando eles colocaram isso, tá? Então, só para fechar aqui do princípio da igualdade, é que, desculpa, da impessoalidade, é que você, atuando como gestor público, não pode aí trazer vantagem nem para si, nem para outros. Tranquilo? Eu vou colar aqui o. Peraí, esse daí. Aí foi. Uma outra coisa que até aborda é aquilo que eu falei de chegar lá e inaugurou uma escola, construiu e inaugurou lá a escola. Aí o cara vai lá e coloca para ele como se ele fosse o pai ali da escola. Inaugurou lá o posto de saúde, lá o hospital, pronto-socorro da linha vermelha. Aí o cara vai lá e coloca que ele foi ali o idealizador, como se fosse assim, ele tirasse do bolso dele, ele fosse lá, fizesse todo o trâmite para poder liberar, para construir, para entregar para a população. Então não, então aqui a ideia é que você
coloque aí, né, o crédito à entidade que está vinculada. Tipo, é a prefeitura? Então, o crédito é da prefeitura. É a questão impessoal. Eu não posso chegar lá e falar, não, fui eu que fiz. Acontece isso claro, o cara vai lá na eleição, aí ele fala que trouxe, ele pode ter trazido, mas ele não foi a pessoa que construiu e colocou o dinheiro dele e tal. Ó, a Laura até colocou, aconteceu mais de uma vez no CREI. Então, é muito normal e o pessoal acaba sofrendo bastante quando precisa, principalmente em serviço básico aí, saúde, né? Às vezes educação e até falando até da saúde que eu ia comentar nesse aí da impessoalidade de vantagem, a Polícia Federal, acho que foi ontem, eu não lembro se foi ontem ou se foi sexta, eles pegaram um pessoal no Rio porque o diretor lá que administrava a unidade de saúde resolveu chamar a família toda para tomar vacina e o pessoal não era grupo de risco. E aí eles estão fazendo cadastro, né, por quem está tomando a vacina lá, tal, pelo SUS, e a Polícia Federal foi lá e levou preso. Porque eles tomaram a vantagem, então, apesar desse gestor aí, ele não ser concursado, mas ele estava como se fosse uma OS. OS é a organização social, tá? Que ela faz tipo o trabalho do público, mas ela é contratada à parte para isso. E aí eles acabaram tendo que responder. Então, na impessoalidade, eu não posso trazer essa questão da vantagem, tá? E aí, olha lá, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, ou seja, eu vou avisar a população, né, de um programa voltado aí para a questão da saúde. Eu não posso ir lá e colocar falando que foi o programa criado pelo governador, que não sei o que, é o programa do governo. Então, quando tem aquelas propagandas, aquelas campanhas, geralmente eles até colocam lá que é do governo de São Paulo, sei lá, da prefeitura, mas não pode vincular ao prefeito, ao secretário em si, tá? E aí pode ter de caráter informativo, como a questão aí de placas, de obras, tal, até questão de valor. A gente vai ver mais para frente aqui um outro princípio, mas o valor é importante ter aí o prazo, tá? Prazo que foi estipulado para fazer. E aí de orientação social, quando há aí até a necessidade, às vezes, de um serviço que está sendo disponibilizado de estar colocado. E aí não pode, né? De novo, o nome, o símbolo, a imagem, que liga aí a questão pessoal ou de algum funcionário público. Foi. Tranquilo, então esse da impessoalidade, você não deve imputar aí o crédito, né? Não deve colocar o crédito específico aí para uma pessoa. Patrícia, vê se você está aí, que aqui para mim está aparecendo que você está aqui. Você não deve imputar especificamente para uma pessoa e sim para o órgão ali tal, a qual ele é vinculado, tá? Peraí, deixa eu só ver se eu chamo a Patrícia aqui. Não, a Patrícia já tá. Bom, continuando então. Tá, agora o da moralidade, que a gente vai falar Professor, aqui do outro. Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que, assim, a Polícia Federal, né, ela prendeu esse gestor, né, que não era concursado, por Sim. ter exercido uma vantagem, né, sobre aqueles que deveriam tomar vacina, né? Então seria mais ou menos esse o trabalho deles, porque eles encontram a corrupção, né, que é justamente quando a pessoa usa a vantagem, né, sobre si ou para alguém familiar ou parente próximo, amigo, e é para isso que eles estão ali, para combater, então, isso? Não necessariamente a Polícia Federal, Aham. mas nesse caso, a Polícia Federal acabou entrando porque, por conta do Covid, da pandemia, a situação toda que tá, eles estavam monitorando, entendeu? Então, na verdade, ó, foi até em Niterói, eu peguei aqui a matéria, eu vou colar aí para vocês. E aí, ó, o pessoal furou fila, houve
um favorecimento aí ilícito, né? Tava falando até que foram os enteados aí do diretor acabaram sendo beneficiados e eles foram até afastados aí das funções. Mas eu não sei aqui, deixa eu ver se eu acho que era o hospital estadual. Mas aí a Polícia Federal também acompanha. Eu lembro de ter lido que eles iam colocar uma legislação falando que as pessoas que furassem fila, eu acho que isso era federal, que furasse fila, elas iam ter uma multa a ser paga. Então pode ser que por isso a Polícia Federal entrou, mas a Polícia Civil também, ela acaba podendo aí atender esses casos aí. Beleza? Beleza. Seria interessante se eles fizessem o seguinte: o cadastro das pessoas, né? Checasse se aquela pessoa de fato é a pessoa que está lá no calendário lá para receber a vacina. E se houvesse algum favorecimento, agora tu vai ser o último, só porque você furou. Mas nesse caso ele já deve ter tomado, né? Então nem adianta, porque a situação já. Pode até acontecer o que a Fernanda escreveu, deles nem tomarem a segunda dose por conta disso. Mas aí, se não tomar a segunda dose, vai acabar perdendo aquela vacina que já foi dada. Então, eu acho que eles acabariam até, para não perder, né? Porque tem o prazo lá, acho que são 28 dias, tendo que tomar. Olha só que situação, enquanto isso, um monte de pessoa idosa, que é do grupo de risco, ou até o pessoal da saúde, ainda faltam aí alguns para tomar. Então, a gente pensar na impessoalidade é não trazer vantagem. E isso daí vai para outros casos fora da saúde, na educação também, eu ia até citar esse exemplo, é como eu falei isso da saúde, porque às vezes vai ter uma mãe, isso acontece bastante em Praia Grande, uma mãe que trabalha e aí ela não pode ficar com o filho. Aí a prefeitura, eu não sei que raio de quem criou essa regra, ela dá a vaga como prioridade para aquela mãe que não trabalha. Em resumo, a mãe fica em casa o dia todo e aí a prefeitura dá a vaga para ela mandar a criança para a escola para ela ficar sozinha em casa. Enquanto a mãe que trabalha, ela não tem prioridade na vaga. E aí essa mãe que trabalha precisa dar um jeito ou aí vem a questão da impessoalidade, é obrigada a ficar devendo favor para vereador e vai lá e vai na Seduc, vai não sei o que para poder conseguir. Sendo que é uma lei, né, a legislação ela garante às crianças, não sei se são de 5 anos para cima aí, mas garante o direito de estar na escola. Então, são muitas dificuldades que são criadas para poder existir aí a facilidade. Claro, aí vocês já devem ter visto vários casos, ou até lembrado aí de vários casos que já aconteceram, mas é o normal, né? Infelizmente aí é o normal que muita cidade enfrenta. Tipo, não precisava ser assim, mas vai lá e coloca essa dificuldade para que a pessoa vá atrás do vereador, vá atrás de não sei quem para poder ficar devendo aí o favor, entendeu? Infelizmente, essa parte da impessoalidade, se realmente ele for pegar e for apurar os casos, muita gente perde o mandato, muita gente responde processo administrativo. Bom, vamos para a moralidade que está aí na tela. O princípio da moralidade, ó, ele vai se basear em 4 tópicos que a gente vai trabalhar, tá? Espera aí. A moralidade, ela vai impedir a obtenção de vantagens ilícitas. Se vocês forem perceber, todos eles estão ligados. O da legalidade, o da impessoalidade, agora o da moralidade. Então, vai impedir, né, aquela questão da moral, de você exercer o trabalho aí sem nenhuma coisa que te desabone. Geralmente eles usam esse termo, tá? O probo, que é a questão da probidade. Então, é a garantia aí que a administração pública ela ocorra de uma forma correta e justa. E aí, de novo, né, o princípio da isonomia, de trazer igualdade, a questão da legislação. Então, sem o jeitinho, que eu até falei agora sobre isso, de ir lá e ver a questão da vaga em creche e tal, que acaba acontecendo. Os romanos também, eles já diziam, né, ó, nem tudo o que é legal é honesto. Por que nem tudo que é legal é honesto? Quando a gente pensa
na questão do prefeito, ou alguém que exerce uma função, ou uma pessoa que é indicada lá e sabe que o cara perdeu a eleição, ele vai ter que sair. Às vezes eles pegam o planejamento que é do ano seguinte e eles colocam as coisas mais complicadas, ou eles não fazem um planejamento adequado, e aí o cara que entra, tipo, na lei estava lá que garantia de fazer isso, eles fizeram, só que eles fizeram de uma forma que iria atrapalhar o próximo mandato ou o próximo governo. E aí, isso aí já era até colocado aqui pelos romanos, porque é uma coisa que é legal, tipo, não foi legal o que eles fizeram, só que não é uma coisa honesta porque vai atrapalhar o andamento da cidade. E aí a gente tem vários casos quanto a isso, tal. Se vocês olharem aí o exemplo, determinado prefeito, após ter sido derrotado aí, né, na eleição ou no pleito municipal, às vésperas do encerramento do mandato, congela o IPTU. Com isso, com a intenção de reduzir as receitas e inviabilizar a administração seguinte. Ainda que tenha agido conforme a lei, porque o prefeito pode congelar, né, a alíquota do IPTU, mas ele não olhou aí a moralidade, porque a prefeitura, ano após ano, precisa arrecadar mais ou aumentar aí a receita para poder manter os pagamentos, porque os funcionários públicos vão ter aumento, tudo vai aumentar de preço, as compras que eles vão fazer vai aumentar o preço. Então, não foi ilegal, só que também ele não agiu segundo a moralidade, tá? Tem muito prefeito até que faz isso quando perde, mas quando a gente tem a eleição, vai em setembro, outubro, geralmente outubro. Esse ano, como a eleição foi bem em cima, já estava tudo pronto. Então, tipo, quem entrou não sabia, ou né, quem estava assim, já eleito, não sabia se ia ser reeleito ou não, e aí o cara não adiantava. Se ele pudesse fazer alguma alteração, ele ia dar um tiro no pé. Mas em outras eleições, eles já complicaram, deixaram de pagar um monte de gente, e aí ele acabou trazendo aí consequências para a gestão futura. Tá, deixa eu ver aqui. Então, isso é normal de acontecer quando perde a eleição. E tem também um outro tópico, falando até de IPTU. Praia Grande, São Vicente, vocês sabem que o IPTU é altíssimo, né? Se você compara com Santos, porque essas cidades, elas dependem muito do dinheiro que é pago pelas moradias, né, pelo IPTU, para poder sobreviver, uma vez que não tem indústria ou não tem o porto, e aí elas precisam do dinheiro do IPTU para poder manter a cidade. Já Santos arrecada bastante com empresa, com porto, Cubatão arrecada com as indústrias, então fica de uma certa forma mais confortável para a prefeitura não cobrar tanto a alíquota do IPTU. E aí tem muitos prefeitos que não entram aqui, tá, na moralidade, mas eles acabam fazendo no primeiro mandato, ele não coloca lá, né, ou quando vai fazer a transição, não coloca o aumento do IPTU. Aí o cara, quando vai virar, que ele já está reeleito, tipo, já era, né, porque na outra eleição não vai poder pela terceira vez, ele joga o valor lá para cima. Então também existe um outro termo que vocês em algum momento da vida devem se encontrar até com isso, peraí, que é chamado de atualização do valor da planta, tá? Quando vocês verem isso, até uma prova, sei lá, significa que, olha só, você tá pagando aí, R$ 70 que a Fernanda colocou. Aí você olha o seu carnezinho, tá lá falando que a sua casa vale R$ 100.000. Aí, de repente, a prefeitura pega e fala assim, ah, não, R$ 70, mas a gente precisa fazer aí a atualização do valor venal. É o valor venal que chamou o valor da planta, tá? E aí, quando vai ver essa atualização do valor venal, eu acredito que devam contratar técnicos, né? Tipo, o pessoal da área imobiliária e tal. Eles vão fazer a atualização do valor venal, o seu imóvel passa a valer 150 mil. Aí você fala, nossa, 100 mil para 150 mil? Então eu posso ganhar até mais dinheiro se eu for vender. Só que aí, na verdade, a consequência
Se o IPTU é calculado em cima do seu valor venal, tipo, se era 100 mil, vai calcular em cima dos 100 mil. Se é 150 mil, o seu IPTU vai aumentar 50%, porque o valor do seu imóvel nessa atualização aumentou 50%. Então, você vai pagar 50% a mais. Isso até aconteceu comigo, num outro apartamento que eu morava, na Tupi. Eu não lembro, eu falo, Breno, se era, sei lá, cento e poucos mil reais o valor do apartamento que tava. Aí o Roberto Francisco, que já se foi, né, era prefeito em 2012, 13, ele falou, na campanha falou que não ia aumentar o IPTU. Aí, né, todo mundo falou, nossa, será? Aí quando foi, ele jogou isso de atualizar o valor venal. Aí o meu IPTU lá, acho que era R$ 80, ele foi para 140, quase dobrou o valor. Porque ele falou que eles fizeram muita melhoria e tal, e nessa melhoria valorizou o imóvel, e aí, como tabela, né, porque subiu o preço do imóvel, subiu o preço do IPTU. Então, Breno, vou só para resumir, para a gente avançar aqui, que não é o foco aqui dessa parte, mas é interessante que vocês conheçam, porque isso também faz parte da rotina até de arrecadação das prefeituras. Eles fazem isso. Bom, deixa eu colocar aqui a tela preta aqui para a gente mostrar. Espera aí. Ó, para quem não entendeu aí do valor venal, tá? Vamos supor que a sua casa ela tem aí o valor de 100 mil reais, que foi o exemplo que eu dei. Aqui é 00, tá? 100 mil reais. Aí, para não dizer que aumentou o IPTU, né, que aumentou a alíquota, que a alíquota é uma porcentagem, tá? Então, todo mês a prefeitura, né, todo ano, ela calcula o valor do seu IPTU anual baseado nos 100 mil que está lá na alíquota. Aí, para não dizer que aumentou a alíquota, a prefeitura fala assim, ó, Breno, aí onde você mora, a gente colocou mais escola, colocou asfalto, fez não sei o quê, melhorou a estrutura, o bairro tal, então agora seu imóvel vale 150 mil. E a prefeitura não mexeu na alíquota. Então, significa que, como o seu imóvel... Depois pega um carnê do IPTU aí para você ver isso que eu estou falando que está escrito lá. Como o seu imóvel valia 100 mil e você pagava a alíquota aqui, vamos supor que é 5%. Aí você pagava a alíquota que a prefeitura usa lá com os cálculos dela de 5%. Não que seja 5% o valor do imóvel que você paga por mês, hein? Mas é a alíquota que a prefeitura cobra lá em cima de um monte de coisa. E aí, quando passou a 150%, se você... 150 mil, se você pagava R$ 70 de IPTU, com esse aumento, se aumentou ali, né, 50 mil, 50%, você vai pagar R$ 105. Ai, que fica ruim de fazer aqui com esse mouse. Entendeu? Porque aumentou 50% do seu imóvel, significa que aquela valorização do seu imóvel vai refletir também no aumento do IPTU de 70 para R$ 105 por mês. Então, são algumas técnicas ou algumas táticas que eles acabam usando dentro da administração pública. Tem, Praia Grande tem. Eu ouvi o Rodolfo Amaral, que é o secretário da Fazenda de São Vicente, ele deu uma dessa aí na terça, não, terça não, caramba, foi segunda tarde, eu acho. Ele estava falando das contas, né, da prefeitura e tal, e aí ele falou assim sobre a atualização do valor venal. Eu falei, opa, que ele está querendo mexer no valor dos imóveis para dizer que valorizou e vai subir. Então, eu tô até de olho, porque eu ia até conversar isso depois também com o Caio, que ele está em Brasília, mas subir, muita gente vai deixar de pagar, porque a Prefeitura de São Vicente já tem um calote do IPTU muito alto, muita gente deixa de pagar. Deixa eu ver o que a Patrícia colocou, a Fernanda. Mas nesse caso, ó, quem leu aí o que a Fernanda colocou, quando a prefeitura ela vai te pagar, seja vai em Santos, lá perto da avó da minha filha, o VLT vai passar, a nova fase do VLT. E eles vão precisar comprar lá um monte de casa para derrubar e liberar o espaço para o VLT. Eles pagam pelo valor venal, tá? Claro, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é o valor venal. O meu apartamento, aquele lá que eu falei da Tupi,
Ele valia aí, depois eu vendi ele por 190 mil. Quando eu comprei ele, a moça já tinha comprado um outro, ela estava vendendo tal, acho que foi 140 mil. No IPTU da prefeitura, ele estava 120 mil. O que significa? O valor que a prefeitura coloca no IPTU não é o valor de mercado. A Patrícia até já estudou sobre isso, ela já até sabe. Não é o valor de mercado. Por que não é o valor de mercado? Porque no dia a dia, esse processo de compra e venda com as imobiliárias, existe vários fatores que faz aquele imóvel ter o seu valor de mercado. Agora, para a prefeitura, o cálculo ele é baseado aí em outros elementos. Então, a prefeitura cobra menos. Tá, ó. Eu tô vendo até esse meu aqui, ó. Ele 127 mil aqui no carnê do IPTU. Só que eu vi na imobiliária que o prédio tem 2 anos, esse prédio. Já tem uma pessoa que está vendendo por 200 mil. Ou seja, essa diferença do valor que está no carnê com o valor que a pessoa vende normal no mercado é o valor aí que geralmente a prefeitura não cobre se ela faz a venda, tá? Aí, claro, igual no caso do VLT ou igual no seu caso aí que você falou, Fernanda, se você se sentir aí prejudicada, injustiçada, tal, aí você pode acionar a justiça, e aí a justiça vai ver com a prefeitura, contrata o perito, aí o perito vem, ele faz a avaliação e vê se realmente houve prejuízo, e aí eles vão para o precatório, tá? Aí a prefeitura vai, se perder a ação, né, vai ter que ressarcir, só que aí, bom, pode esperar que quando você já for avó, ou sei lá, você vai receber, porque demora para pagar o precatório. Continuando então aqui, deixa eu ver as perguntas. O Breno, tá, eu já falei disso. Existe alguma explicação porque o valor pago em São Vicente retorno? Então, tenho, Alexandre, porque São Vicente, cara, eu não lembro em porcentagem, mas 90% ou mais são fixos. Praia Grande, vou te falar em número de imóveis, tá? 180 mil imóveis, mas eu acho que 80, 90 mil imóveis são ocupados, fixos, né? Residentes. Os outros imóveis não são ocupados. Significa que os seres, né, os paulistas aí que a gente chama, eles pagam IPTU, mas eles não moram aqui, eles não usam o Irmanduce, eles não usam as escolas, eles não usam uma série de coisas. Claro que quando é temporada eles vêm, né, mas eles não usam. Então, por isso que a prefeitura faz obra, não sei o que, embeleza, porque tem dinheiro que sobra, entendeu? Aí esse dinheiro que sobra, de certa forma, faz com que a prefeitura consiga investir mais, diferente de São Vicente, que é muita gente morando, escola, a maior rede de escolas municipais é a de São Vicente, aqui da Baixada. Ah, pedi pra fazer que o celular descarregou. Beleza, fala pra Tayana que eu vi aqui, tal. Deixa eu ver. Ó, então, tem isso também que a Fernanda colocou. Habitação aí irregular. Quem vai fazer o concurso de IBGE, até se atenta nisso, tá? Que existe esse nome, ocupação irregular. Ocupação irregular é a favela. E aí, casa em palafita e tal, e eles não pagam IPTU, mas eles usam o CREI, eles usam o posto de saúde, usam a escola. Então, tudo isso também se reverte aí nesses problemas. Esse aí que eu falei ali, o Vitor e tal, e beleza, vamos continuar. Ah, deixa eu ver. Aqui em Praia Grande, até pensando aí na parte da gestão pública, o Alexandre, é isso, porque ele consegue arrecadar, ele não gasta o que ele arrecada, tipo, de volta ali, aquele valor todo, e aí fica com dinheiro em caixa. Eu tinha visto até, eu não lembro aí o valor, mas passa de 1 bilhão que a prefeitura tem aplicado para investimento. Ou seja, a Prefeitura de Praia Grande por ano, isso daí é um dado concreto, tá? Ela arrecada 1 bilhão por ano de receita, pelo menos em 2020 aí arrecadou, 19 para 20, mas ela não gasta tudo isso. E além disso, ela tem em caixa lá um dinheiro possível de ser usado, aproximadamente 1 bilhão para investir. Então fica muito mais fácil, eles vão, quebram a praia toda vez, aí desquebra, aí vai. Aqui perto de casa eles fizeram,
tipo um quiosque lá para as crianças na areia, mas é um espaço que saiu até no jornal. O primeiro espaço da América Latina que tem isso. Que tem um avião em cima e é temático. Aí tem um outro indo mais lá perto da Guilhermina, que eles fizeram um castelo tipo de gelo, como se fosse da Frozen. Aí lá no Forte fizeram um castelo mesmo de areia, só que na verdade ele é de concreto, mas parece de areia. Aí mais para Tupi, perto da minha filha, fizeram uma oca indígena. Ou seja, eles conseguem investir porque o turista quer ver o visual, né? Não quer ver se a saúde está funcionando, se a escola está funcionando. Professor, Cada um com seus problemas, né? professor, Pode falar. eu moro aqui na Oceânia. Aqui perto de casa, eles fizeram tipo um negócio com várias ondas e corais. Ficou muito legal da Oceânia também. O da Oceana eu não vi, mas eu tinha, nos projetos, eu tinha visto que ia ter. E cada bairro, né, eles foram caracterizando aí para É, colocar. tá ficando muito legal. Aí Então, vai abrir mais um quiosque aqui, eu não sei se é o Quintal do Espeto, não sei qual vai ser, mas vai abrir mais um aqui perto também. porque isso daí passa por uma remodelação que a prefeitura colocou e vocês, tipo, que moram em São Vicente, às vezes é mais difícil eles fazerem essa remodelação porque passa aí por várias questões de dinheiro, de entrar recurso, e aí a dívida está muito alta, eles não conseguem investir. Já que não, o dinheiro está sobrando, a solução seria, eles estão até buscando, né, ou recurso de fora, federal e estadual, ou usar a área continental, que ela é muito falada, para poder atrair empresas, atrair indústrias que gerem emprego e que gera também arrecadação, ISS e IPTU. Aí, com essa arrecadação, a prefeitura consegue melhorar as contas aí, né? E até olhando em PIB, tá? Quem já estudou sobre PIB, aí a renda da população é a mais baixa também, é a de São Vicente. Pode falar, Alexandre. Porque eu vou mudar o slide aqui, mas eu pode falar. Professor, como é que é difícil um prefeito e os vereadores trabalharem, né? Porque na última eleição, eu até entrei na página lá do Caio, né? Porque ele disse que ia regularizar, né, as moradias que não estavam regularizadas, né? E tem um pessoal que mora lá na área continental, num lugar chamado Fazendinha, né? Sei. E ali eu acredito que não tenha nenhum interesse deles regularizarem, porque senão vai haver só ônus para eles pagarem, né? E assim, ônus não, vai ter despesas, né? Ao contrário da realidade de hoje. E aí ele falando isso e um outro candidato dizendo que não vai fazer nada, que não vai mexer com ele, né? Ganha o voto dessas pessoas e com isso a cidade não evolui e fica nesse ciclo vicioso, né? De entra prefeito, sai prefeito e a dívida só aumenta, né? Mas lá na Fazendinha foi deixada a ocupação, né? O pessoal ocupar tal, e formou o bairro. Isso daí entra na parte aí do direito público, mas no direito imobiliário, a gente chama assim, tem a Gleba, que é uma grande área, não o bairro da Gleba, hein? Gleba na lei, né, no Código Civil, é uma grande área. Que não tem rua, não tem nada, é uma grande área. Aí tem que fazer o arruamento, ou seja, eu vou dividir a gleba em lote lá, tal, faço o arruamento, que eu passo as ruas, vejo a estrutura e beleza. Como a prefeitura não interviu, o pessoal foi fazendo do jeito que quiseram. E aí nisso, quando foi ver, já tinha água, tinha luz, tinha muita gente morando, e agora a demanda de serviços. Então, para regularizar, vai ter que ver de quem era aquela área, como é que vai fazer, porque aí vai entrar até o caso que a Fernanda tinha falado aí de fazer a indenização, né? A justiça vai fazer a indenização para quem era o proprietário, então a prefeitura vai ter que pagar, e aí vai fazer a questão do assentamento habitacional, que seria regularizar, cobrar IPTU, pagar, ver a questão da escritura social. Então, é uma série de coisas que vai ser complicado, e mexer nisso aí por isso que às vezes eles tiram famílias de algumas áreas que estão invadindo e coloca lá no Tancredo, no Pompeia Bala, eles fizeram lá os prédios, aí coloca o pessoal lá. Porque eu sei que no Voturuá, um monte de gente estava subindo casa lá tal, e aí eles estavam tirando. Entendeu? Mas isso daí passa por uma coisa bem complexa, assim, de ver quem é o proprietário, de ver como que vai fazer, se pode regularizar ou não. Até porque, para a gente finalizar isso, hein, gente?
existe um empresário que o nome dele é André Ursini. Depois pesquisa aí no Google aí, André Ursini. O André Ursini, ele é dono, ou ele se diz dono, de uma porção de área que pega Praia Grande, ali do Parque das Américas, ali naquela parte lá do Ribeirópolis, e vai até São Vicente. E quem é esse cara? É o que quer trazer o projeto do aeroporto há, sei lá, 20 anos aí ou mais. E aí, muitas áreas que já estão ocupadas em São Vicente, Praia Grande não, porque o Mourão vai lá com a polícia militar, bota todo mundo lá para correr. Mas em São Vicente já está tendo problema com o André, porque invadir as áreas que ele ia usar para fazer o aeroporto, que ele ia trazer o complexo industrial, e já não vai ser possível. Pelo menos por hora, né? Eu já até ouvi conversas aí do povo tá falando com ele e tal, mas vai ficar bem difícil. Então, enquanto eles não regularizarem, a área continental não pode só ficar com ocupação, assim, ela precisa também trazer indústria aí para poder entrar dinheiro na cidade, né? Ou emprego. Bom, beleza, peraí. Vamos prosseguir. Conversa com... Pronto. Eu fui. Tem uma aluna mandando mensagem desde cedo, porque ela tá com dificuldade aqui no Teams, mas eu fui avisar ela que eu não tô como coordenador. Ó, só para finalizar aí da moralidade, ela serve, né, para garantir que a coisa seja feita de uma forma correta, ou seja, os bons costumes. Alguns atos aí errados ou viciados, que a gente já citou aqui como exemplo, acontecem, mas eles não podem ser aceitados, tá? Então, exemplo que a gente pode até pensar, que muito ocorre na moralidade, é o ato de nomear parente. Então, muita gente sabe, mas vai lá e coloca, ou pega o parente e coloca na OS. Então, tipo, a OS seria. Igual eu falei o exemplo lá do Rio, que o cara deu a vacina lá e não podia. Eles contratam um terceirizado, ela administra lá determinada área sei lá, da saúde, da educação, aí pega o parente e coloca na US. Isso também acaba pesando. Então é uma coisa que é considerada aí que fere o princípio da moralidade, tá? Esse daqui eu já tinha colocado. O da publicidade a gente já falou aqui no meio dessa conversa toda. O princípio da publicidade. Ele serve aí, de certa forma, para garantir a transparência, tá? E demonstrar aí, né, claro, os atos, as coisas que estão sendo feitas. Vocês precisam entender até que quando a gente tem o princípio da transparência, não é um favor que a coisa pública ali está fazendo para as pessoas, porque é o dinheiro das pessoas. O IPTU que você paga, ele está lá para poder ser usado a seu favor. Tipo a escola, o ICMS, por exemplo, que a gente paga em tudo, né? Eles acabam revertendo parte para as ETECs, para manter as ETECs. Já teve um ano aí que eles tiveram redução no ICMS e cortaram um monte de coisa das ETECs. Então, para poder voltar e usado de certa forma correta aí, a gente vai ter um serviço de qualidade. Agora, quando não, né? Porque por mais que tenha pouco recurso, igual eu estou falando de São Vicente, que tem muita população, e o dinheiro está ali para ser dividido para um monte de gente, mas se for aplicado de forma correta, dá para fazer. Então, na transparência aí, ou na publicidade, vai permitir que todos os atos públicos sejam de conhecimento de vocês. Se vocês procurarem em sites do governo, tá? Vocês vão ver lá que tem uma partezinha que tá assim, e-transparência, transparência, ou tá uma coisa escrito portal transparência. Cada cidade ou estado, governo federal tem isso. Aí você consegue ver, por exemplo, quem são os funcionários públicos, quem são as pessoas que vendem para a prefeitura, para o estado, tá? Por exemplo, se você entrar lá no TCE, que é o Tribunal de Contas de São Paulo, e você procurar lá sobre São Vicente, você vai ver que sai lá todos os pagamentos que a prefeitura fez, todos os pagamentos para fornecedor, para terceirizado, tá tudo lá. Aparece. Até o nome das pessoas também,
dependendo de como é que está a integração, aparece também no site do TCE. Bom, aqui eu já falei, né? E interessante, ó, que isso daí funciona como uma mão dupla, porque qualquer cidadão pode acompanhar e fiscalizar. É claro que não acontece, hein? Você vai conversar aí de 100 mil pessoas, sei lá, 2, 5, se interessam em ir lá e fiscalizar e acompanhar, para evitar aí de ter problemas. E também, essa legislação, além dessa garantia da fiscalização, você pode ver para onde está indo seu dinheiro. Você pode ir lá, vamos supor, o Alexandre quer saber quanto a prefeitura está pagando um contrato de locação de determinado imóvel. Você pode ir lá e pedir. Eles têm 15 dias para te dar. Não sei se eu coloquei a lei no slide seguinte aqui. Não, mas eles têm 15 dias para te dar essa informação, 15 dias úteis, tá? E aí eles podem pedir prorrogação para você por mais 15 dias, e 15 ou 10 dias eu acho que pode pedir prorrogação. E aí eles têm que te fornecer. Eu mesmo já teve um momento, acho que foi em 2016, que eu vi que tinha algumas doações na campanha lá. Eu vi que, por não poder doar a empresa, né, era doação de pessoa física, mas eu vi que a prefeitura fez o contrato com a empresa daquela pessoa que doou. E isso daí ocorre, infelizmente é normal, assim, de fazer esses acordos e tal, mas não é, né, pegando lá o princípio da moralidade, não é considerada imoral. Aqui no caso das leis das licitações públicas, a lei também ela permite, aí ela garante, né, que seja de conhecimento a abertura dos envelopes. Quando eu falo abertura dos envelopes, são propostas que tem aí de concorrentes, quando a gente tem alguma concorrência, e a população tem o direito de saber. Agora, na pandemia, para evitar de aglomerar, eles estão fazendo isso também online, porque fica uma coisa em tempo real aí sendo fiscalizada. Hoje, até pegando esse princípio aí da publicidade, ocorreu, não sei se vocês ficaram sabendo, tá? Mas a concorrência aí que o governo está cedendo, né? Está dando a concessão do zoológico e do jardim botânico do estado de São Paulo. Aquele zoológico que tem em São Paulo ali, lá quando sobe a serra ali no Jabaquara, vai passar para uma empresa privada. Então agora o Estado deixa de administrar, a empresa privada vai cuidar, não sei quantos anos que eu não li o contrato, mas vai cuidar e geralmente eles fazem 15, 20 anos. Ela cuida e passou esse período, volta para o Estado. Só que aí, quando ela faz a concessão, eles têm que pagar. Eu acho que foi mais de 450 milhões de reais lá o valor da concorrência. E aí esse dinheiro fica para o Estado, que aplica em outras áreas, e ele deixa de arcar com os gastos aí. Foi igual aconteceu com o Pacaembu, na Prefeitura de São Paulo. Teve mais um outro... acho que o Parque do Ibirapuera também aconteceu de ter isso, tá? Deixa eu ver o que ela colocou. Consegue. No Estado também você consegue, Fernanda. É que vocês são tranquilos, mas os alunos do ETIM, Deus do céu, eles puxam o salário de todos os professores. E aí eles ficam falando lá. Mas dá para ver, dá para saber. Nossa, sério que eles perdem tempo fazendo isso? Não, eles não têm o que fazer, né? Aí eles na hora do almoço ficam lá, aí vai lá e corre atrás. Pô, professor, paga um lanche. Eu sei que você ganha mó bem, não sei o quê. Aí quando você vai ver é porque eles estão lá olhando o site lá. Jesus Cristo. Ainda bem que tá no remoto, agora eles só no remoto mesmo. Beleza, então isso da publicidade, garantia aí, né, das informações, que as informações sejam disponíveis para as pessoas, porque até, sei lá, um candidato concorrente pode também acompanhar, mas a ideia é que a população toda saiba aí do que está se gastando. Por isso até ninguém falou nada aí, mas aquele exemplo mais recente que deu maior auê do leite condensado, da picanha lá, tal, da cerveja, porque em algum momento o gasto foi colocado lá, eles devem ter olhado um gasto que depende de como é que eles fazem a prestação de contas, mas às vezes pode ser mensal, trimestral, anual,
E aí deu todo aquele auê. Vocês devem lembrar aí há pouco tempo, mas está lá a garantia da lei de que a pessoa pode acessar as informações. Bom, vamos para o da eficiência, que a gente já está chegando no último. O da eficiência, os agentes públicos aí, eles devem agir como se fosse numa empresa privada. Eles vão buscar entregar o melhor serviço, entregar da melhor forma, te atender da melhor forma, garantir que a coisa seja bem feita. Então, esse princípio da eficiência, ele fala isso também na administração pública. Aí você deve estar pensando, nossa, mas não é o que acontece, que a Laura já falou que foi no hospital, aí no CREI não foi atendida, né? A administração pública, ela tem que estar atenta aí à estrutura que ela tem, a organização, visando a garantia aí da necessidade da população, ou seja, a garantia do atendimento, tá? Então, até quando fala aqui, ó, evitando a manutenção de órgão ou entidade subutilizados. Há pouco tempo também o governo federal ele desativou lá uma empresa pública. Eu acho que ela servia, gente, bem pouco conhecida ela servia para acompanhar a chipagem dos gados, ou seja, o chip que eles implantam nos gados, alguém teve uma ideia de criar uma empresa pública dentro do governo, onde botavam gente lá indicadas, e essas pessoas iam cuidar dos chips que tinham nos bois, aí sei lá como que era o esquema. E aí eles cortaram essa empresa. Há pouco tempo também aqui no estado, o Dória, ele tirou algumas, eu não sei se ele tirou a MTU, ele tirou a Eplan, ele trocou algumas empresas aí, meio que ele foi e juntou. Ao invés de deixar os caras separados, ele juntou porque aí você corta um monte de gente aí vamos dizer, na cadeia hierárquica aí, né? Então, isso daí também tem que ser observado. Até porque se uma pessoa comum, que não é do governo, não é ligada à arte política, ela vê que está lá e não serve para nada, ela pode entrar no Ministério Público com uma denúncia. De repente, ó, aqui eles não produzem nada para a população, tem um gasto aí ó, no site de tantos milhões, e eles vão investigar e pode até chegar no governador, no prefeito, tá? Para querer saber aí que preste realmente aí esclarecimentos para a população. De novo, né, o dinheiro é público, então o público ele espera ter o retorno quanto a esse dinheiro que ele está gastando, tá? Até aqui, né, ó, falando disso, do dinheiro que está gastando, o princípio aí da administração pública, ele deve evitar, ó, ele visa, né, evitar o desperdício e a falha. Acho que na semana passada a gente comentou sobre merenda, sobre que eu falei até de um aluno lá que ele tinha comentado que a escola que ele trabalha recebeu tudo embolorado lá os lanches. Então já é aí um problema que tem que ser averiguado. Claro, né, que também nas esferas públicas às vezes existem, como é que eu posso até dizer de uma forma mais fácil? Existe uma troca aí entre eles de responsabilidades. Porque, um exemplo, a merenda na cidade de São Vicente é administrada pela prefeitura. Então, quem é do estado precisa ver junto à prefeitura a questão da merenda. E aí dá margem para aquele famoso empurra, não, porque a culpa é não sei quem, não, porque a gente armazenou certo e mandou para a escola aqui colocou errado. E aí vira, né, uma briga sem fim, que de novo tem que ir para o Ministério Público, de novo tem que chamar lá o Tribunal de Contas para averiguar onde está sendo gasto o dinheiro, tá? Então, esse da eficiência, ele fala bem disso, de evitar o desperdício e a falha, e que o recurso aí realmente seja usado de uma forma produtiva para que a população em si possa ver esse retorno. E aí, a gente finaliza. Beleza? Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Hilder quer perguntar? Você está tão calado aí com a mão na boca. Laura? Professor, Oi. pode colocar, por favor, novamente naquela régua da linha do tempo que você colocou o probo? Eu não consegui Claro. copiar. Quer que eu cole aqui? Pode ser. Ah, tá toda hora saindo aqui. Depois que formatei meu computador, tá uma droga. Eu coloco. Nem me fala. Que domingo eu fiquei. À tarde eu fui pro escritório, quando eu voltei para cá,
computador não estava funcionando, eu tive que usar minhas habilidades de técnico em informática. Olha, como Tive eu que queria, como eu ressuscitar esse queria computador. ter essas habilidades. Meu filho mexeu, só que sabe como é que é, não manja completamente, né? Sim. Aí eu consigo, que nem lembra aquela vez que você me falou para mim colocar o Word e tudo direitinho? Saiu tudo. Sim. Esses últimos trabalhos eu nem consegui fazer. Tive que fazer pelo celular e foi horrível. Bom, mas agora tá dando para acessar. Porque pelo navegador é melhor do que você instalar. Para acessar. Oi, não entendi. Pelo navegador é Ah, até mais leve de rodar do que pelo programa. então, eu não sei. Eu só sei que eu tô fazendo, agora eu tô usando, por exemplo, o celular, porque já fui banida 3 vezes. Acho que eu mesma acabei me colocando para fora e tá toda hora saindo. E ele tá muito diferente o jeito que ele tá funcionando, entendeu? Não sei. Toda hora tem que arrumar. Depois vê, mas eu acho melhor você, quando for acessar, pelo Google Chrome fica mais leve de acessar do que pelo programa do Teams. Tá bem, Bom, vou ver. Obrigada. beleza. Eu coloquei aí. Ó, gente, vamos. Eu deixei o aviso aí pra gente fazer aqui só essa revisão aqui baseada no Kahoot, tá? Colei aí o link, eu abri aqui a tela. Eu vou tirar o compartilhamento e compartilhar a tela aqui do Kahoot. Achei. E aí a gente vai começar aqui. Espera aí. Ah, ele vai ter que dar o PIN, então espera que eu acho que eu preciso dar o número do PIN para vocês. Aí, ó. 105 4512. Beleza, beleza, eu espero. Só eu diminuir aqui, que eu tô colando no chat. É tudo que a gente falou e, claro, também na atividade. A atividade que tá para vocês fazerem é o texto que vocês vão associar esses conceitos com uma situação que aconteceu em Itanhaém, que eu até tinha comentado na semana passada, porque lá em Itanhaém, ela é mulher do ex-prefeito até. A polícia pegou uma turma boa lá por desvios, favorecimento e licitação, tal. Então, a atividade para fazer é isso. Agora aqui do Kahoot é para a gente poder fazer aí baseado na aula que vocês viram tanto semana passada quanto hoje. Estou esperando aí vocês chegarem na área. Professor, Oi, Léo, pode falar. pode falar, Fê. obrigada. Eu tô fazendo uma análise aqui e já vem, tá? Tá bom. Pode falar, Alexandre. Eu sei que o intuito não é esse, a sua aula é maravilhosa, mas hoje eu fiquei muito chateado porque eu vi que a cidade aqui de São Vicente não vai mudar em nada. Mas Tem que ter tempo. esclarecedor, né? Sim, tem que ter tempo, porque enquanto não aplicar de forma correta aí o recurso, a coisa não vai, ô Alexandre, porque infelizmente é difícil. Mas não Gente, é só isso não, porque até acho que foi a Fernanda que escreveu aqui no chat, se a cidade não evoluir junto, né? Porque tem muitos interesses individuais do que o interesse coletivo. sim, sem dúvida. Então, é complicado você, né, querer, limpa as ruas aí. Eu, por morar aqui, acho que tem um monte de lixo ali na esquina, vou e jogo mais, entendeu? E a prefeitura, por sua vez, não vou dizer que está fazendo, né, mas fez durante anos em outras gestões, não ia lá e fazia o papel dela, por exemplo, né? Mas, enfim, cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim, porque se as pessoas deixarem de também, como cidadão, né, fazer. Ô, Breno, você tem que abrir o site, ô Breno, o site direto do Kahoot. Espera aí, então, gente. O Alexandre, se as pessoas não deixarem de fazer o que elas, como cidadão ali, né, deveriam, acaba que a prefeitura sozinha não dá conta, não. Ó, entra nesse site aí, nesse link que eu coloquei, kahoot.it. Esquece o outro link de cima. Aí vocês digitam o PIN. É que aquele link que eu coloquei, ele não vai abrir, eu acho. Mas tem que ser esse de baixo. Professora, aqui Beleza. tem
Mas já foi direto umas perguntas, tá certo? Já foi? Não, não, tem que entrar nesse meu aqui, volta. Peraí que eu vou voltar, então. Ó, o Brenin, acabou de aparecer aqui, ó, Brenin. E aí eu libero vocês aí. Lula 2022, meu Deus do céu. Professor, Deve ser o Giovanni. Oi. deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que eu tive olhando assim a orla da praia e vi muitos quiosques vazios ali no Itararé, né? E aí eu percebi uma coisa, né? Por que que uns é mais movimentado e outros não tem movimento nenhum, né? Só tem morador de rua, assim, ou então, enfim, não tem ninguém. O problema do Itararé, o Alexandre, passa aí por várias questões. A questão da segurança, a questão da iluminação. O Itararé, quando eu morava ali no... Eu morava atrás do Gáudio ali. Cara, era muito escuro, então os empresários, eles não viam viabilidade. Às vezes o cara abria de dia, fechava à noite, o quiosque era invadido. Vários Não, problemas. até que ali é movimentado ali no Gonzaguinha, né? Você Não, falou ali Gaudi? sim, mas lá na área do Itararé tem uma parte onde tem um campo ali e tal, perto Ah, do teleférico, que é mais escuro, é mais complicado. até que tá iluminado mais do que não tinha iluminação nenhuma, Eles né? Até que tá arrumaram, depois de mais um ou tempo menos. arrumaram. Mas sabe uma coisa que eu percebi, professor? Ah, Os quiosques que não tem movimento nenhum, que além de não ter iluminação, eles estão afastados assim da avenida, da ciclovia, da calçada, ao contrário de outros que tem movimento, né, que é mais próximo. Será que a gente não existe algum canal que possa evidenciar isso para o prefeito? Não sei se ele já sabe, né? Porque eu acredito que não sei nem se tem como mudar, né, o local onde ele está, mas trazer mais para perto da avenida, da calçada, porque os que têm movimento eu vejo que tem mais proximidade, né? sim, sim, eu já percebi, mas nesse caso eles iam ter que fazer igual Praia Grande, o Alexandre, que aí ia ter que remodelar a orla lá tal, e para remodelar, aí vai dinheiro que a prefeitura não tem. Então, quem sabe, né, futuramente aí um projeto aí para fazer isso, para modernizar, pode garantir aí uma nova cara, uma nova utilização, porque Praia Grande, até que o Orlando falou aí, e também eu tinha comentado dos espaços, esses espaços eles foram justamente reorganizados para diminuir o número de quiosques e garantir movimento, porque também nem todos os quiosques tinham movimento. Sim. Vamos lá. Ó, eu vou começar com quem tá aqui. Tem 5. E aí vocês vão acompanhando. Quem não conseguiu entrar, vai acompanhando. Ô, Fernanda, acessa pelo link ali, ó, do Kahoot.it. Kahoot. Então, eu tinha acessado, só que não estava dando certo, estava uma treta aqui, agora eu tô conseguindo. Vê, porque eu vou apertar aqui só pra gente poder finalizar. Ah, você, foi, beleza, vamos lá. Quem não conseguiu, vai entrando aí, gente. Vai olhando aqui pela tela. Eu Começar. consegui. Eu Tá vi. carregando aqui. Eu vi o seu, ó. Ao criar uma lei, qual base ela deve seguir? Eu não enxergo porque estou no celular. Eu vou Legal. colar o print, então. Peraí, enquanto. Não dá Só para falta não dar enxergar. tempo, porque eu vou colar o print e vai subir o chat aí. Só. Ficou pequena a foto que eu colei, né? Não, dá pra ver. Acabou. Olha, o pessoal acertou, menos uma pessoa colocou nenhuma opção. Não tem- Beleza. É a Constituição, porque lembra que eu falei que até semana passada e hoje, a Constituição é a base para as outras legislações. Eu não posso criar lá a pena de morte, sendo que a Constituição não permite. Semana passada eu ainda falei disso, dando exemplo dos Estados Unidos lá, que tem pena de morte em um lugar, outro lugar não tem. Próximo. Olha, Eduarda, primeiro lugar. Verdadeiro ou falso? Quais os princípios constitucionais? Não, os princípios constitucionais funcionam como bússola para toda a legislação infraconstitucional. Vou tentar tirar o print. Ah, que droga, Vitor. Deve. Outro aluno já respondeu uma vez falando sobre isso.
olha pela cor. Deixa eu ver. Ô, Giovanni, olha pela cor. O azul é verdadeiro, o vermelho é falso. Nossa, a maioria errou. Acertei. Ô, Léo, Oi. só aparece para você a pergunta? Não sei, tá compartilhando a tela, né? Então, porque para mim aparece só a resposta, não aparece a pergunta. Então eu Eu vou. tô vendo a pergunta pela tua tela. Então, mas eu também tô colando aqui no chat aqui. Ah, tá. Ó, essa daí que passou agora, se vocês pensarem aqui, que aí a maioria errou, calma aí, agora eu vi aqui que vocês colocaram, vai ter que olhar a minha tela. Pera aí, deixa eu subir, eu esqueci qual era a pergunta, porque eu subi. Ah, aqui na parte dos princípios constitucionais, tinha até o desenhozinho lá da bússola que eu tinha deixado lá, porque eles são a base aí para guiar as ações públicas, tá? Beleza? Bora. A Maria Eduarda falou que é assim mesmo, então é melhor eu ir colando aqui. Terceira. Os princípios do direito administrativo estão discriminados especificamente no artigo 37 da Constituição, que estipula. O que o artigo 37 estipula da Constituição? Vou colar aqui. Vou ler a pergunta aí. Eu não enxergo nem a pergunta, quem dirá no computador, quem dirá no celular. Nossa. 4 respostas, 2 não responderam. Olha, acertaram. Nesse caso aqui, ó, os princípios administrativos, né, que fala aí no artigo 37, são os 5 que vocês viram hoje aqui na aula. Avançar. 4 pessoas, deixa eu ver. Nossa, o Lula 2022 conseguiu, hein? Tem maior sequência com 3 respostas. Bom, beleza. Eu não consigo fazer isso, professor. Pelo celular não dá para me enxergar, não tem como. Então vai acompanhando as perguntas, pelo menos pela tela. Ó, os 5 princípios da administração pública. Eles são aí, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ineficiência. Ih, eu colei o negócio de novo errado, eu acho. Ô, Vitor, então vai tentando olhar aqui para ver se você sabe, pelo menos. 6 respostas. Já deu, então. E quem colocou verdadeiro, a última que eu expliquei hoje foi o da eficiência, que eu falei de desperdício lá, tal. Não é ineficiência, ó. O problema tá aqui nessa palavra aqui que eu coloquei 2 letras a mais aí. Ih, Lula, você errou? Não, né? Agora é o Brenin. Breninho subiu. Agora, ó, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. E a isonomia se refere a... Ué, não consegue ver a tela, Vitor? Então, peraí, que Igualdade. eu vou mudar aqui o treco aqui, peraí. Ai, Jesus, cadê a tela? Peraí, porque eu tirei por causa do Vitor. Pronto, Vitor. Professor, Oi, Edivaldo. no meu caso, já apareceu com a resposta já. Por isso que eu nem tentei. Ah, então eu acho que você deve estar vendo o link direto lá que eu tinha criado. Ó, só 3 respostas e os 3 acertaram. Também, ó, o Alexandre ajudou aí. O meu tempo deu esgotado, não dá. Ah, você caiu aqui, ó. Bom, igualdade, né? O 6, ó. Existe hierarquia entre princípios, um prevalece sobre o outro? Agora eu não consigo nem colocar no chat. Nossa, já foi rápido, hein? Gente, só uma pessoa errou. Deixa eu ver quem errou aqui. A Eduarda. Eu errei. O Breno e o Giovanni, então. Vai acabar a aula, tem que ser rápido agora. Legalidade é uma garantia que... Princípio da legalidade. E aí? 4 respostas.
3 acertaram e 2 colocaram E que é válida só para órgão público. Gente, a legalidade vale para tudo, a gente falou disso. O crime lá, se não tem lei, não é crime. Olha, eu vou me defender. Eu ainda não consegui assistir nenhuma aula sua. Tudo bem, só Então, teve eu ainda uma, essa tô bem, segunda, tá? não é? Tudo Hã? bem. Acho que a primeira foi a apresentação, a segunda foi o conteúdo e hoje também. Tudo bem, ó. Impessoalidade, pra gente acabar. Ninguém pode ser tratado de forma diferente. Princípio da impessoalidade. Ai, não lembro. Eu vi ontem no Faz negócio que que você colocou. Eu acho que eu respondi errado. Ah, respondi errado. e A gente falou hoje disso, né? É, mas eu fico toda hora entrando e saindo por causa das Ah, análises que tem que fazer, e tem coisa que eu perco. penúltima, pra gente poder acabar. Ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deverão constar o nome do político? esse eu sei, professor. Já coloca aí. Quatro pessoas CT, acertaram. Gente, não pode estar o nome do político, lembra? Tem que estar o nome do órgão público. Ô, louco, hein, Breno? Foi que foi. A última, né? Só pro Breno finalizar aí, ó. Sobre o princípio da moralidade. E aí, ó, 5, hein? Pede Errei de vantagens novo. ilícitas. A Fernanda colocou. Ah, errei. ô, Fernanda, que ali, ó, você colocou lícitas e é ilícitas. Então, mas é muito pequenininho, porque eu tô com o Chrome aberto no celular e só com aquela telinha pequenininha, entendeu? Eu não Entendi. consigo enxergar direito esse treco. Bom, gente, é isso. Então, semana que Professor, vem. Ui, pera pra eu falar aqui. Semana que vem a gente vai entrar aí num assunto diferente, tá? E aí eu programei, eu tô só esperando aí a confirmação, mas uma advogada vai falar aí com vocês sobre essa questão dos princípios e também eu estou esperando a confirmação para o final de março do Jefferson, para o Jefferson fazer uma palestra, que é o vereador. Pode falar aí. sobre a pergunta 9, sobre a publicidade, dá tempo de fazer uma pergunta?